queridos, o negócio é o seguinte, olhando a anotação do colega, eu vi que a gente em termodinâmica já chegou a citar o ciclo de Carnot. Eu quero fazer alguns comentários finais então, dentro da termologia, né? Tem vários tópicos, termometria, calorimetria, estudo dos gases, termodinâmica. Como esses dois estão extremamente linkados, conectados, eu quero fazer uns comentários sobre essas duas matérias, para a gente de repente finalizar com um comentário muito interessante, muito curioso, e aí sim usar essas nossas uma aula e meia que vai sobrar depois dessa meia aulinha de comentários para finalizar a termodinâmica, a gente vai cair em física moderna, aquilo que nós rapidamente discutimos, ainda não foi trabalhado a física moderna e é um conteúdo que sempre tem uma questãozinha caindo, né, nos vestibulares das federais aí no final de ano. Estudo dos gases. Os gases apresentam as propriedades de expansibilidade e compressibilidade. Os gases são separados em gás ideal, gás real e gás perfeito. É o gás real que se comporta como ideal, alta temperatura, baixa pressão. As variáveis do estado de um gás, pressão, volume e temperatura. E aí nós estudamos as transformações isovolumétrica ou isocórica, isobárica e isotérmica. E vimos que a equação P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois, é a equação que nos permite calcular transformações gasosas. Temperatura em Kelvin. É o único perigo na hora de usar essa fórmula. Bom dia. Nós vimos que P vezes V sobre T era uma grandeza constante proporcional ao número de mols. Por isso que surgiu logo depois a equação de Clapeyron, P vezes V igual a nRT. Equação de Clapeyron. Falou em gás, essas são as duas ferramentas que nós temos para calcular o que aconteceu com esse gás. Isso é para a transformação gasosa. Observe que a equação de Clapeyron não tem o antes e o depois. É uma pressão, um volume, uma temperatura e o número de mols. Para quem não lembra, o número de mols é tu pegar a massa da substância e dividir pela molécula grama. Aquela história, né? H2O, hidrogênio, 1 grama por mol. Oxigênio, 16 gramas por mol. Como tem 2 hidrogênios e um oxigênio, 18 gramas por mol. É a molécula grama da água. R, constante universal dos gases perfeitos, será fornecido. Quando nós começamos a estudar os gases, nós percebemos que ao jogar calor para o gás, ele tende a se expandir. Portanto, o gás pode ser uma ferramenta interessante para a gente transformar energia térmica em energia mecânica, energia da temperatura em movimento. Claro, joga calor para um gás, ele tende a se expandir. Portanto, eu posso converter parte do calor em movimento. Isso é a termodinâmica. A termodinâmica nos ensina como fazer o gás trabalhar por nós. Aí a primeira coisa geralmente que a gente vê em termodinâmica é o trabalho realizado por um gás. Pressão vezes variação do volume. Trabalho, work em inglês, né, W, é igual a pressão vezes variação do volume. Esta fórmula só serve para a pressão constante. Se a pressão for variável, o aluno tem que lembrar que o trabalho é a área do gráfico P versus V. Positivo quando o gás se expande, negativo quando o gás se contrai, nulo quando o gás sofre uma transformação isocórica, ou seja, volume constante. Nós também vimos que, infelizmente, quando a gente joga calor para o gás, grande parte da energia que a gente joga para ele fica presa dentro do próprio gás. Com o passar dos anos, nós percebemos que essa energia que o gás rouba quando a gente joga o calor para ele, fica presa na agitação de suas moléculas, que a gente chama, na verdade, de energia interna de um gás. A energia interna de um gás, que é uma dedução bem desafiadora, que eu fiz para algumas turmas ao longo do ano, é isso aí, ó. Energia interna de um gás, 3 meios de nRT. Só de tu ver o nRT, né, tu percebe que deve ter alguma coisa a ver com a equação de Clapeyron, essa dedução. Eu posso substituir o nRT por P vezes V. É daí que vem, na verdade, a dedução, né? A gente primeiro descobre que a energia interna de um gás é 3 meios de P vezes V, e depois, usando a equação de Clapeyron, é que a gente deixa nesse formato. O que essa equação está me dizendo?
que quanto maior o número de mols e quanto maior a temperatura, maior a energia interna das moléculas. Faz sentido? Porque a energia interna das moléculas é a energia cinética. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas, maior a energia cinética. Quanto maior o número de moléculas, maior a energia cinética, claro. Essa fórmula me diz que se a temperatura, primeiro, né, se eu estou falando de uma certa massa gasosa confinada, que não vai haver vazamento, nem acréscimo de gás, ou seja, o número de mols é mantido constante. A única coisa que vai interferir na energia interna é a temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, o U diminui. Se a temperatura permanece constante, o U permanece constante. E a gente precisa muito calcular o ΔU. O que é ΔU? Parabéns, garota. O final menos o inicial. É a variação da energia interna. Então, ela tem que saber que o ΔU pode ser positivo, o ΔU pode ser negativo ou o ΔU pode ser zero. E quando que isso ocorre? Quando o gás aumenta de temperatura, o ΔU é maior que zero. A energia interna aumenta. Quando o gás resfria, o ΔU fica negativo, porque o U diminui. Quando o gás sofre uma transformação isotérmica, o ΔU é nulo, já que a temperatura não muda. E aí, chegando já perto do final da nossa revisãozinha termodinâmica, uma das coisas mais importantes da termodinâmica é a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é que o princípio de conservação de energia. Esta primeira lei me diz que o calor que eu jogo para um gás, parte desse calor é convertido em trabalho, o gás se expande realizando trabalho, que é o que eu desejo, geralmente quando estamos trabalhando com um motor. Só que uma grande parte dessa energia, eu diria 70% nos motores convencionais, faz com que o gás aumente a sua energia interna. Cara, eu vi esses dias uma propaganda e eu fiquei encantado. Eu sempre gostei muito de propaganda. Eu lembro quando eu descobri aquele programa, acho que era TV Cultura, né? O Intervalo, o nome do programa, que discutia as melhores propagandas do mundo, né? Passava os festivais mundiais de propaganda, né? Que o Brasil, não sei se vocês sabem, é um grande campeão de fazer propagandas, não só para o Brasil, mas o nosso país tem agências de propaganda que vendem propagandas para o mundo todo. Os brasileiros, na sua criatividade, né? Talvez pelo seu pool genético, são considerados pessoas criativas, comparando com pessoas do resto do mundo. E esses dias eu vi uma propaganda que tem tudo a ver com a nossa matéria, que eu tenho que dividir contigo. Não sei se vocês sabem do escândalo, né, da Volkswagen dos últimos dias, dos últimos meses. Os carros da Volkswagen estavam com um programa instalado no sistema de computador dele, que quando conectavam o plug do aparelho que ia medir os gases exauridos, quantos gases estão sendo expelidos pelo motor, o motor, percebendo que ia passar por um teste, né, de emissão de gases, funcionava muito abaixo do que ele podia e emitia muito menos gases do que na prática ele emitiria. Assim, os carros diesel da Volkswagen estavam recebendo selo de qualidade ambiental, né, selo de ecológico, e enquanto na verdade não estavam sendo ecológicos na prática. Então os motores diesel estavam emitindo muito mais gases do que de fato estava sendo computado nesses testes. E isso é uma coisa gravíssima, né? Tu imagina tu vender milhões de carros diesel pelo mundo todo dizendo que eles não geram poluentes, de repente eles estão gerando bastante poluente. Isso é uma coisa gravíssima no momento, né, em que a gente está tentando cuidar um pouco melhor do planeta, depois de termos percebido que estávamos destruindo o planeta em que vivemos. E aí eu achei encantadora a maneira como o Greenpeace deu uma alfinetada na Volkswagen. Eu não sou muito de Facebook, mas essa eu tive que compartilhar. Parece, eu acho que é uma nave, parece o planeta Terra, e aí o planeta Terra está pedindo socorro, aí aparece uma nave chegando no planeta Terra. Os Jedi estão chegando na Terra para salvar a Terra. E aí aparece, a Volkswagen foi para o lado negro da força. Aí aparecem umas criancinhas, uns vestidos de Jedi e outro de Darth Vader. E aí depois, cara, aparece um carro da Volkswagen com o farol ficando vermelhinho. Os olhos avermelhados da força, lado negro da força. E aí uma criancinha meio que começa a entrar numa luta mediúnica com o Volkswagen. E aí fala lá, né?
os Volkswagen estão envenenando nossas crianças. Tá? Ou seja, os caras botaram criança na propaganda para ficar bem lúdico, assim, sabe? Ficou encantador. Toda criancinha, né, atualmente está ligada na história, né, dos Jedi aí. E ficou muito didática a maneira como ele falou. E o mais interessante, no meio da propaganda, que tem a ver com a nossa matéria, ele fala assim: apesar dos humanos já terem tecnologia muito superior, eles continuam queimando combustíveis fósseis para fazer trabalhos que eles poderiam fazer de outra maneira. Ou seja, né, além de dar a espetada direta na Volks em função da sua corrupção absurda, né, nos últimos meses, ele ainda fala claramente: meu Deus, como é que pode, cara? Eles já dominam a eletricidade, eles já dominam os motores que podem render 90%. Eles ainda continuam usando motores que rendem apenas 30%. E isso, obviamente, não é por falta de tecnologia, é só por poder econômico, é só por pressão econômica. O primeiro carro inventado no mundo, em 1800 e pouco, foi elétrico. Então tu vê que loucura, né, cara? É uma coisa que quase não dá para acreditar. Que a gente ainda continua usando carros de combustível, né, que queimam combustível fóssil, só porque tem empresas poderosíssimas que precisam ganhar muito dinheiro. Daria para que todos nós já usássemos carros elétricos, poluíssemos menos o meio ambiente, gastando menos recursos, não só do planeta, como nosso próprio recurso, e sem envenenar o planeta. Não sei se vocês conhecem a história da maior contaminação química que já existiu no planeta Terra. Uma coisa que poucas pessoas sabem disso. Eu fiquei sabendo, fiquei chocado. Os carros hoje em dia, eles rendem, a grosso modo, um número bom, assim, para tu te pronunciar, é 30%. Quer dizer que a cada 100 reais de combustível que a gente bota no carro, só 30 vão ser aproveitados. 70 vão pelo cano de descarga. Não só aquecendo o ambiente, como gerando, né, eliminando gases sabidamente cancerígenos. Eu fico encantado com isso, a gente está preocupado com o bacon, né, tem agora, né, os embutidos, né, fica claro que os embutidos causam câncer. Uma coisa que a gente sempre soube, na verdade, né, agora é só divulgaram, mas obviamente. A galera às vezes não lembra que os carros causam câncer, né? O gás que o carro emite é cancerígeno, isso já se sabe há muito tempo. E às vezes a gente fica, quanto bacon eu vou comer, né? Enquanto a gente vive na selva de pedra, passou mais um carrinho cancerígeno ali do lado. E a gente não para para pensar nisso, eu não consigo entender por que valorizar, né, o bacon e deixar os carros, né, à vontade, né? Tem algum poder econômico forte por trás. Antigamente era muito pior, os carros rendiam 10%. Um motor lá, eu comprei um carro 4.0 V8, quantos cavalos? Tem 90 cavalos, meu, que incrível. Antigamente um carro 4.0 V8 não tinha 300 cavalos como hoje, tinha 90 cavalos e era top. E tu gastava uma quantidade de combustível absurda para abastecer esse monstro devorador de combustível. Sabe por que os carros não eram tão rentáveis, por que os carros não rendiam tão bem? Uma coisa importante chamada taxa de compressão. Que história é essa de taxa de compressão? É o quanto tu vai espremer a mistura combustível-ar antes de explodir. Quando o motor gasolina vai funcionar, a gente pulveriza um pouquinho de gasolina dentro do cilindro, como um sprayzinho, só que é gasolina, junto com ar. Espreme essa mistura e na hora que ela está bem espremidinha, faz a faísca dentro do motor através da vela, um curto-circuito. Aquilo acaba fazendo uma faísquinha lá dentro e essa mistura comprimida de ar, combustível, explode, fazendo o gás se esquentar e se expandir, gerando trabalho. Mas grande parte dessa energia química convertida em calor acaba não fazendo o gás se expandir. Essa energia fica presa dentro do gás, variando a sua energia interna. O que se descobriu antigamente? 1960, se descobriu que aumentando a taxa de compressão, o motor rendia melhor. Ou seja, antigamente o motor comprimia só 5 vezes a mistura ar-combustível antes de explodir essa mistura. Se eu comprimisse 6, 7 vezes antes de explodir, o motor ficava mais potente e economizava combustível. Só tinha um detalhe: quando eu tentava aumentar a taxa de compressão dos motores, o combustível acabava explodindo antes do momento certo.
Tu imagina, eu estou espremendo a mistura ar-combustível e eu quero espremer até aqui, para na hora que estiver bem espremido explodir. Se eu estou espremendo e essa mistura explode antes de eu terminar de espremer, quando o pistão ainda está espremendo o combustível, explode o combustível. O pistão ainda vai ter que descer com a explosão já tendo ocorrido. Então o motor vai ficar fraco, vai parecer que está desregulado, não vai ser legal. Ou seja, eles descobriram que para deixar os motores melhores tinha que aumentar a taxa de espremer mais o combustível antes de fazê-lo explodir. Só que isso fazia com que o combustível explodisse antes do adequado, deixando o motor ruim, fazendo o motor estragar antes, fazendo o motor bater pino, popularmente falando. Até que eles descobriram que colocando um composto químico na gasolina, isso parava de acontecer. O motor parava de bater pino. E adivinha que composto era esse? Chumbo. Colocando chumbo na gasolina, cara, tu imagina, que coisa incrível, está no laboratório testando gasolina. Essa gasolina é uma merda. Olha só, bota no motor, parece que vai quebrar o motor. Agora testei uma gasolina nova, contaminada com chumbo. Botei no motor, o motor tá... Botei a gasolina com chumbo. Meu, redondo o motor, redondo. Caramba, agora ele está mais poderoso e consome menos combustível. Resolvi o problema da taxa de compressão no mundo. Querem comprar minha tecnologia? Eu descobri chumbo na gasolina. E de repente, as crianças do mundo começam a ficar burras. As crianças do mundo começam a ficar burras. Os operários do sujeito que fez essa descoberta ficam loucos, pirados. Loucos, muito pior que eu. E começam a investigar. E de repente percebem que eles estão contaminados por chumbo. O chumbo dos gases exauridos pelos motores em teste no laboratório. Caramba! Crianças jovens contaminadas com chumbo têm problemas graves de cognição. Elas ficam burras mesmo. É uma doença gravíssima. Meu Deus, o planeta todo estava contaminado com chumbo. Do polo norte ao polo sul do planeta, na superfície do planeta, tu passava lá uma lâmina, ia para o laboratório testar, tinha chumbo. Todo o planeta ficou contaminado com chumbo, exaurido pelos motores dos gases. Tu acredita nisso, cara? Quando eu vi isso, eu fiquei chocado, cara. Me deu indigestão. Não é possível que o ser humano seja tão doente. Eu não achava que nós tínhamos competência para destruir o planeta desta maneira, contaminar o planeta com agente químico só para poder lucrar mais, para deixar os nossos motores melhores. Claro que vendo o problema grave de saúde pública mundial que estava ocorrendo, as empresas foram obrigadas a jamais usar essa gasolina satânica contaminada com chumbo. E aí nós descobrimos que tem outros compostos que podem gerar esse mesmo fenômeno, fazer com que a gasolina possa ser comprimida mais antes de explodir. Então hoje a gente não usa o chumbo, a gente usa outros componentes na gasolina para que os nossos motores funcionem melhor. Melhor quanto, professor? 70% joga fora da energia. Por isso que os nossos filhos, mas tenho certeza, os nossos netos, mesmo que as grandes empresas que querem vender petróleo para a gente continuem operando, esses devem dirigir carros elétricos. Porque carros elétricos, a cada R$100 investido, eles nos devolvem 90. E geram praticamente zero de emissão. Então nossas criancinhas podem brincar em volta do carro ligado sem ser contaminadas. Não mais por chumbo, mas por gases cancerígenos. Selva de pedra, que legal. Ô meus queridos, olha só, primeira lei da termodinâmica. O calor jogado para o gás se transforma em trabalho mais variação de energia interna. Como é que é o fluxo de energia numa máquina térmica? A gente chama de motor ou máquina térmica quente, aquelas que transformam calor em movimento. E nós chamamos de refrigerador ou máquina térmica fria, a máquina que transforma trabalho em... usa trabalho para jogar o calor do lugar quente para o lugar frio, no sentido contrário do que a natureza faz. Quando a gente vai representar o fluxo de energia num motor, não importam os símbolos que tu vai usar, tá, gente, para representar as partes desse motor. Meu professor fazia sempre meia lua.
e um quadrado no meio, mas não importa, se tu gosta de triângulo, bola ou quadrado, tu usa o que tu quiser. Eu vou dizer que isso aqui é o meu motor, isto é a fonte fria e aqui nós temos a fonte quente. Toda a máquina térmica vai funcionar entre uma fonte fria e uma fonte quente. E aqui está o refrigerador. No motor, eu vou receber calor da fonte quente, esse gás contido no motor vai se expandir realizando o trabalho, e o excesso de calor que eu não consigo converter em trabalho, eu arremesso para a fonte fria, para que o motor não acumule energia e não funda, não derreta, não exploda. Pela lei da conservação de energia, o calor jogado para um gás, parte se transforma em trabalho, parte é jogado fora. Mais passa menos, o trabalho realizado pelo motor é o calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria. Esta equação eu não posso garantir que ela vai ser fornecida. É possível que ela não seja fornecida, porque ela trata do princípio da conservação de energia. E é bem óbvia essa equação, portanto, é possível que ela não apareça no nosso formulário. Essa equação também é o princípio de conservação de energia, só que ela é fornecida. Já viu o vestibular cobrado do aluno essa noção. A primeira lei da termodinâmica é, na verdade, aí tinha lá, princípio da conservação de energia. Os refrigeradores são diferentes. Eu quero deixar o meu freezer, que é a minha fonte fria, frio. E o calor do ambiente penetra no freezer, aquecendo. Eu vou ter que usar uma máquina para retirar o calor da fonte fria. Vou usar um compressor e espremer um gás. Ao espremer o gás, ele fica líquido. É uma reação exotérmica e libera o calor lá para trás da geladeira. E dentro do freezer, eu faço esse gás liquefeito. Dá uma... em forma de spray, eu uso esse gás dentro do freezer. E aí fica geladinho, que nem o desodorante aerosol. Exatamente isso. O desodorante aerosol fica geladinho, prova que mostra como um refrigerador funciona. Eu tenho um gás lá dentro que foi espremido, e aí é como se eu tivesse pressurizado o teu desodorante. Aí eu vou usar o desodorante lá dentro do freezer. Fica geladinho quando expande. Eu pego esse gás que se expandiu e espremo ele de novo com um compressor. E eu faço isso lá atrás da geladeira, naquelas gradezinhas. E aí quando ele fica líquido é uma reação exotérmica e eu arremesso o calor para fora do freezer. Esta equação que eu montei para o motor funciona também para os freezers. Afinal, eu só multipliquei a equação por -1. Eu só inverti o fluxo de calor. Uma coisa que é muito importante na termodinâmica é o rendimento da máquina. Ou seja, quanto eu aproveito da energia que eu disponibilizei para a máquina funcionar. O rendimento de uma máquina, eu brinco com vocês que é lucro sobre investimento. O lucro que eu desejo é que a máquina realize trabalho para mim, no caso dos motores. E o investimento que eu fiz no motor para ele operar é o calor da fonte quente. Se eu substituo o trabalho por Q menos QF e dou uma ajeitadinha na fórmula, a fórmula fica desse jeito. Duas fórmulas clássicas para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Quando eu falo de um refrigerador, mais comum do que calcular rendimento é calcular o coeficiente de performance. Isso. Coeficiente de performance. O que é esse coeficiente de performance de uma máquina térmica fria? Também é a razão entre lucro e investimento. Só que o lucro que eu espero do refrigerador é que ele retire calor da fonte fria. Ó que perigo, isso aqui é calor da fonte fria, isso aqui é calor da fonte quente. Eu retiro o calor da fonte fria e arremesso o calor para a fonte quente. Calor da fonte fria, ganho o F de fria. Só isso. A equação estava escrita corretamente. Coeficiente de performance é lucro sobre investimento. O lucro que eu espero do refrigerador é que ele retire calor da fonte fria. E o investimento que eu fiz nele para que ele opere é o trabalho. Cuidado, pessoal. A segunda lei da termodinâmica simplesmente diz que nenhuma máquina térmica jamais terá rendimento de 100%.
ou o rendimento de uma máquina térmica é sempre menor que 1. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Porém, o coeficiente de performance pode ser maior que 1. Pode, não estou dizendo que vai, pode ser maior que 1. Isto não viola nenhuma lei. Isto não viola a segunda lei da termodinâmica. Até porque o coeficiente de performance não está me dizendo quanto de energia eu gerei. Ele está dizendo quanto de energia eu desloquei a partir de uma certa quantidade de energia. Eu consigo deslocar 2 calorias usando só uma. É possível que o coeficiente de performance dê 2. Portanto, a gente não usa porcentagem. A gente não vai usar porcentagem no coeficiente de performance porque vai dar um resultado que pode nos iludir. 200% da minha geladeira tem um coeficiente de performance de 200%. Como assim? Ela gera energia do além? Não faz sentido, né? Então, rendimento a gente usa em porcentagem. Coeficiente de performance, não. Na tentativa de fazer as máquinas ficarem com melhor rendimento, um sujeito desenvolveu uma máquina idealizada que é a máquina que melhor aproveita a energia. Para que essa máquina aproveite a energia do gás ao máximo, a gente tem que obedecer um certo ciclo, que é chamado de ciclo de Carnot. Eu preciso muito que tu consiga identificar as várias partes do ciclo de Carnot. Vou fazer o gráfico de pressão versus volume. Vou traçar 2 pontilhadas que na matemática são chamadas de hipérboles equiláteras e na física são chamadas de isoterma. A isoterma superior é a temperatura da fonte quente, a isoterma inferior é a temperatura da fonte fria. Depois que eu faço 2 isotermas, basta botar a coisa de escrever em cima de uma isoterma, fazer o gás se expandir em cima dessa isoterma, depois fazer o gás se expandir suavemente entre 2 isotermas, que é uma transformação adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática. Vamos chamar isto de A, B, C e D. O ciclo de Carnot, primeiro precisa reconhecer o ciclo de Carnot, olhar para essa figura e saber se é o ciclo de Carnot ou não. Basta ver as curvas, ó, todas elas são curvas, não tem nenhuma reta. Isto não é uma reta. Se isso fosse uma reta, já não seria um ciclo de Carnot. E eu preciso que tu saiba então que AB foi uma expansão isotérmica. Preciso que tu consiga identificar que de B para C também foi uma expansão. Só que foi uma expansão sem troca de calor, adiabática. Cuidado, muitos alunos confundem adiabático com isotérmica. Adiabático não ganha nem perde calor, não quer dizer que não esquente nem esfrie. Por exemplo, nesse caso, transformação BC, a temperatura diminuiu, esfriou, mesmo sem trocar calor. Professor, como é que um gás vai esfriar sem perder calor? Se expandindo. De C para D foi uma compressão isotérmica. E de C para D, de D para C, de D para animal, foi uma compressão adiabática. Adiabática. O que é mais curioso sobre a máquina de Carnot, que não existe na prática, é idealizada. Ela é a melhor que existe. Aí a galera pensa que o rendimento é 100%. Não é 100%, gente. Senão violaria a segunda lei da termodinâmica. E a máquina de Carnot não viola lei nenhuma. Ela, na verdade, é impossível de ser aplicada na prática. Mas ela respeita as leis da termodinâmica. A máquina que obedece o ciclo de Carnot, independentemente da sua forma construtiva, tem um rendimento que depende apenas da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Kelvin. As temperaturas na termodinâmica e no estudo dos gases é sempre em Kelvin. Quanto mais fria for a fonte fria, quanto mais quente for a fonte quente, melhor é o rendimento de uma máquina de Carnot. Se a máquina de Carnot operasse entre a fonte fria mais fria que existe, que seria o espaço interestelar, 3 Kelvin, e a fonte quente mais quente que existe, que seria o núcleo de uma estrela, milhões de Kelvin. Mesmo a máquina de Carnot, que é impossível de ser construída, operando entre o espaço interestelar, 3 Kelvin, e o núcleo de uma estrela, 1 milhão de Kelvin, mesmo assim o rendimento dela não daria 100%, daria 99,99997%.
então a máquina de Carnot, mesmo sendo idealizada, jamais conseguirá um rendimento de 100%. Para finalizar nossa discussão termodinâmica, já que a gente já tinha falado disso, a gente só revisou tudo o que a gente viu, tem uma coisa muito importante de eu discutir contigo. É uma outra maneira de pensar na segunda lei da termodinâmica. Uma outra maneira muito mais ninja, muito mais bizarra. Com o estudo das máquinas térmicas, nós começamos a perceber, caramba, nós melhoramos a nossa máquina em todos os aspectos. E o rendimento dela melhorou uma gota só. Que estranho, né? Parece dar a sensação de que tem alguma coisa por trás do funcionamento da máquina térmica que não permite que a gente consiga melhorar essa máquina. E os cientistas foram percebendo, então, que tinha um tipo de grandeza física que a gente chama de entropia. Essa grandeza física chamada entropia, ela foi descoberta por acaso estudando as máquinas térmicas. Entropia é uma grandeza difícil de aceitar. Velocidade, tudo bem. Quilômetros 100 km por hora, porra, eu tenho noção do que é isso. 10 segundos, tempo, eu tenho noção do que é isso. 2 litros, eu tenho noção do que é isso. Agora tem grandeza física que é difícil o cara entender o que é, né? Entropia é uma grandeza física chata. Eu gostaria que tu soubesse o que entropia mede. Entropia mede o grau de desordem energética de um sistema. Mede o grau de desordem energética. Mede o grau de desordem energética. Como assim, professor? A energia ela pode estar organizada ou ela pode estar desorganizada. Por exemplo, a energia química acumulada numa molécula é uma energia organizada. Agora, a energia térmica é uma energia desorganizada. A energia química está lá, a molécula está lá parada, eu posso fazer aquela molécula reagir quimicamente e aproveitar a energia dela. Agora, a energia da temperatura, quando um gás está aquecido, aquela energia está tão desorganizada que é difícil aproveitá-la. Uma forma de aproveitar essa energia térmica são as máquinas termodinâmicas. Joga essa energia no gás, o gás se expande e eu aproveito a energia durante a expansão do gás, realizando o trabalho. Quanto maior a entropia de um sistema, quanto maior o grau de desordem energético, mais difícil é aproveitar a energia desse sistema. A energia térmica é uma energia desorganizada. A energia química é uma energia organizada. Estudando a natureza, os cientistas descobriram por que um ovo quebra, mas tu nunca viu um ovo quebrado se montar. Por que o copo quebra? Mas tu nunca viu um copo quebrado se formar. Por que nós envelhecemos? Por que nunca nasceu uma pessoa que rejuvenesce quando o tempo passa? Por que o tempo flui para frente e não para trás? É um dos grandes mistérios da vida, né? Imagina nós conseguirmos descobrir, reverter esse processo, fazer as pessoas pararem de envelhecer. É claro que seria o fim, né? A morte é fundamental para o ser humano. Sem a morte, nós não seríamos quem somos. É a morte que nos faz quem somos. Então é óbvio que seria o caos a descoberta, né, da cura para a morte. Seria o fim da raça humana. Depois pensem sobre esses dias. Eu conversei com uma pessoa, a pessoa não aceitou muito isso. Que eu lembro que já foi discutido na aula de filosofia, quando eu era guri. Mas é outra história. Tu acredita que os cientistas descobriram qual é a grandeza física que define para onde o tempo escoa? Entropia. Entropia é a grandeza física que define para onde o tempo flui, para onde a natureza vai. Qualquer coisa que ocorra nesta vida, tudo que ocorre nesta vida, ocorre com aumento de entropia. Nenhum fenômeno físico jamais foi visto com redução de entropia. Quando o meu professor me falou isso, eu na hora achei um raciocínio na minha cabeça que eu achava que mostrava que ele estava errado. Pensei eu comigo, quem tem mais entropia, gelo ou água líquida? A água líquida está mais desorganizada do que o gelo. Concorda comigo? A gente estuda isso em química, né? Eu pensei comigo, que coisa idiota é essa que o professor está me falando? Era ano 2000.
99 na verdade. Estava eu lá no terceirão, o senhor falou isso. Eu ri, internamente pensei, que idiota. Uma geladeira é uma máquina que viola a lei da entropia. Porque a geladeira eu boto água líquida e sai água congelada. Eu diminuí a entropia da minha água, né, quando eu botei ela na geladeira, né? Por que a geladeira não viola a lei da entropia? Porque uma máquina térmica fria, para eu poder retirar, sei lá, 100 calorias da água e congelá-la, eu vou ter que, sei lá, gastar pelo menos umas 50 calorias. E aí quanto que eu vou jogar para a fonte quente? 150 calorias, né? Eu fui lá e retirei 100 calorias da minha água líquida e transformei ela em água sólida, vamos supor, congelei a água. Ao congelar a água, eu diminuí a entropia da água. Concorda comigo? Para reduzir a entropia da água em 100 calorias, eu tive que jogar o que para o meio ambiente? Calor. Calor, que é energia térmica, desorganizada. Quanto eu aumentei a desordem do ambiente? Eu organizei a água em 100 calorias e desorganizei o mundo em 150 calorias. Caramba, tu vê, né? Mesmo os refrigeradores que reduzem a entropia de uma certa parcela do ambiente, aumenta a entropia fora da geladeira, muito mais do que ela organizou. Então, mesmo a geladeira é uma máquina que acaba desorganizando a energia do mundo. Senhor, não estou entendendo o que eu quero dizer. Você não quer dizer que a minha geladeira desorganiza o mundo? Exatamente, de um jeito muito bizarro, energeticamente. Tá, professor, e daí o que isso tem a ver? Isso tem a ver que cada motor, cada máquina térmica, cada ser vivo, cada célula viva, cada estrela brilhando, cada objeto reagindo no mundo está fazendo com que a entropia do mundo, do universo, aumente. Quer dizer que cada segundo que passa, o universo está mais desorganizado do ponto de vista energético. O que tu quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que já está calculado como é que é o fim do universo. Eu quero dizer que os cientistas que estudam termodinâmica, há muito tempo atrás, descobriram como é que é o fim do universo. E como é que é, professor? Gás fino e frio, espalhado por todo o universo. Nenhuma estrela mais brilhará. Mesmo que uma raça alienígena ultra, mega, plus, super, power, evoluída tecnologicamente, exista nesses últimos segundos do universo, vai chegar uma hora que esses seres não saberão mais como aproveitar a energia do universo para sobreviver, porque a energia estará extremamente desorganizada. Então, é beira ficção científica essa nossa discussão, mas tu tem que te pronunciar tecnicamente se o vestibular te cobrar essa noção. Se o vestibular vier te perguntar como é que é o fim do universo, tu já sabe te pronunciar. Gás fino e frio espalhado por todo o universo. Moléculas desorganizadas, de tal forma que eu não vou ter mais uma fonte fria e uma fonte quente, para poder aproveitar essa diferença de desordem energética e aproveitar a energia desta desordem. Tu vê, né, cara? É claro que resta a esperança de que um novo Big Bang reorganize a energia do universo, ou que algum evento cataclísmico faça o universo voltar ao que um dia foi, e que a vida uma vez mais possa florescer no universo, e que seres possam questionar sobre sua própria existência depois de alguns bilhões de anos das primeiras estrelas brilhando, mas ao que tudo indica, não vai ser isso que vai acontecer. Fica à vontade. Então, cara, olha que viagem. A termodinâmica diz que nenhuma máquina térmica tem rendimento de 100%. É a segunda lei da termodinâmica. Com o avanço da termodinâmica, nós começamos a perceber que tem alguma coisa por trás da fluidez da natureza, da passagem do tempo, do envelhecimento das coisas, dos objetos quebrarem e não se moldarem novamente. Isto, a regra por trás do sentido da natureza é a entropia. Tudo nesta vida ocorre com o aumento de entropia, tudo. E já que a entropia está aumentando, já que a desordem energética está aumentando, está cada vez mais difícil aproveitar essa energia. Segundo a lei termodinâmica, de um ponto de vista totalmente inovador e diferente. Cara, não tem mais o que fazer em termodinâmica senão exercitar. Exercitar bastante. Na próxima aula eu vou fazer um exemplozinho em termodinâmica e vou começar a me dedicar a discutir física moderna. Valeu, galerinha!